E nós estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que avalia os 10 anos do programa Bolsa Família. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate. E você aí pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/mobilizatve. Agora, Marília, se nós tivéssemos que fazer uma avaliação do Bolsa Família, de que maneira o programa é fiscalizado, avaliado, para que ele possa ter resultados ainda mais positivos? Bom, o Bolsa Família é um dos programas que mais foi avaliado, né, no caso brasileiro. Na verdade, eu gostaria de fazer um retrospecto aqui um pouco histórico, né? Quando surgiu o Ministério do Desenvolvimento Social, foi criada uma secretaria que não existe igual em outro ministério, chamada Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. E essa secretaria é responsável, então, por avaliar alguns, não todos, né, porque também não há recursos para isso, alguns programas e projetos do governo federal, né? A maioria não são avaliados pelos próprios implementadores e formuladores das políticas, muitas vezes são abertos editais, né, para participar e propor projetos de avaliação. E o Bolsa Família, especificamente, ele já teve 2 rodadas grandes de avaliação, né? Esses projetos de avaliação de políticas públicas são muito complexos, né? Às vezes difíceis da gente explicar assim, para quem não é muito da área, mas eu vou tentar aqui mostrar um pouco, falar um pouco como que foram feitas as avaliações. Na primeira rodada de avaliação do Bolsa Família, em 2005, foi uma universidade que ganhou o edital, né, e realizou essa avaliação. Nesse momento, não havia, né, informações que permitissem falar em impacto ainda, né? Mas eles puderam verificar se o programa estava bem focalizado e puderam fazer comparações com o que a gente chama na literatura, na área de pesquisa e avaliação, entre grupo tratado, que é uma linguagem lá da área médica, que seria aqueles participantes do programa, e grupo controle, os não participantes do programa. Isso é uma informação importante quando se avalia, né, políticas públicas e programas, enfim. E eles conseguiram construir um desenho de avaliação, então, que permitiu comparar crianças beneficiadas e não beneficiadas contra a evasão, a frequência, a saúde, num momento no tempo, porque não havia informação anterior, porque antes haviam 3 programas que viraram, né, o Bolsa Família, tá? E conseguiram já alguns dados interessantes, comparando, então, os beneficiários e não beneficiários. Como é que eles conseguiram esse grupo controle, né? Alguns que estavam cadastrados, né, estavam no cadastro único e por centavos não eram elegíveis, né, que a gente chama na literatura de políticas públicas, né, por alguns centavos não eram elegíveis para participar do programa. Então, muito próximos em termos de pobreza daqueles beneficiados. A segunda rodada já foi possível falar em impacto, então. Por quê? Que havia os dados da primeira pesquisa, né, que foi repetida, com alguma defasagem amostral, né, uma perda de alguns indivíduos que não se conseguiu encontrar, mas cientificamente não foi problemático. E aí sim, né, todas essas informações que falam em mudança através do tempo, né, percentual, mortalidade infantil, evasão, frequência, sempre comparando beneficiário e não beneficiário, né, para ter esse contraste. Então, a segunda rodada, que foi de 2009, feita não foi para uma universidade, foi um instituto de pesquisa que realizou, permitiu, então, falar no impacto do programa nessas dimensões que eu mencionava antes. Eu acho que essa iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social, ela é muito interessante, deveria ser replicada para outros ministérios, de criar uma secretaria responsável por avaliação, de fazer com que as avaliações sejam feitas por pessoas de fora, não só os envolvidos diretamente, que dá uma maior idoneidade para o processo, né? Abre o edital e aquelas pessoas que são capacitadas, né, vão ser selecionadas para realizar, e esse desenho de avaliação que permite, então, a comparação entre beneficiados e não beneficiados. Agora, a fiscalização, né, Daniela, também é muito importante. Ainda há muitas denúncias de pessoas que acabam se beneficiando do Bolsa Família sem estar enquadradas naquele perfil que realmente teria direito a receber. Como se pode evitar isso? De que forma se pode fiscalizar para evitar que pessoas que não precisam estejam tirando a vaga de quem realmente precisa desse valor? Eu acho que tem um pouco a ver com a gestão pública daí, né? Como o secretário ressaltou, assim, e também a Marília, ele é um programa federal que ele é executado pelos municípios, né? São os municípios, através dessas secretarias de assistência social, que fazem o cadastramento. Hoje existe toda uma estrutura que busca dar transparência a esse tipo de trabalho, que busca ter parâmetros públicos para tu poder fazer isso, né? Regras que sejam claras para tu poder ter uma administração pública transparente e eficaz,
mas a gente sabe que a estrutura brasileira de gestão pública e de organização política, ela vem de uma história também, né, falando de novo um pouco da história, mas ela vem de uma história de processos assim muito que beneficiavam poucos, né? É um Estado que ele foi estruturado não para de fato executar políticas que beneficiassem a maioria da população. Então eu acho que a gente ainda tem resquícios disso, né? Óbvio, não tem como a gente de 10 anos, 15 anos para cá isso mudar. Faz pouco tempo que a gente iniciou de fato o processo de democratização do país, né? Então eu acho que tem a ver com essa estrutura e com essa gestão, com as pessoas que estão hoje no Estado, né, trabalhando, fazendo esse trabalho de cadastro e também com uma ampliação da participação das próprias pessoas beneficiadas e de outras pessoas que acessam outras políticas públicas. Aí vem a questão mesmo de uma participação mais ampliada da população na gestão pública, que daí existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar. Hoje em dia já existem conselhos setoriais, existe o Conselho de Assistência Social, o Conselho de Educação Municipal, Estadual. Então, são ferramentas assim que ajudam nisso. Claro, daí... Bom, a gente está falando eu acho que daí nesse caso a gente está falando também de exemplos que não são grandes, não são muitos, né? Como disse a Marília, assim, não chega a ser um percentual que vai dizer que não, com isso essa política pública ela não é eficaz. Não é isso. Acho que tem que aumentar essa transparência, não vou nem falar em controle, né? Tem que aumentar essa transparência e aumentar a participação para evitar cada vez mais e que para a gestão pública seja cada vez mais acessível a um número maior de pessoas, né, da população. Quem quiser participar, de fato, pode ajudar a construir a política, a entender esse desenho da política que muita gente não entende, né? Não entende, não conhece, mas que gostaria. Então, eu acho que é por aí. Acho que tem a ver com esse debate. Me permite, eu poderia só fazer um adendo ao que disse a colega. Essas pesquisas de avaliação, como eu sou da área acadêmica, né, todas elas têm que, depois de um determinado período, serem publicadas as informações, tá? Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com os dados da segunda rodada de avaliação do Bolsa Família. Esses microdados estão em planilha Excel ou outra, né, num site do Consórcio de Informações Sociais da USP. Eles são obrigados a divulgar. Então, se eu quero checar, por exemplo, vamos ver se esse impacto realmente foi encontrado mesmo, porque às vezes existe uma crítica, né? A maioria das pesquisas são do IPEA e IPEA do governo. Tá bem, então se você quiser checar, vai lá no microdado, se você tem um mínimo de conhecimento, né, de modelos, de avaliação, é possível. Eles estão nesse site do Consórcio de Informações Sociais, isso é uma informação importante, né? Pelo menos em nível acadêmico é possível da gente usar, ou qualquer outro cidadão que queira acessar a informação. E conferir. Secretário, quais são os próximos desafios agora do programa Bolsa Família, até em comparação com outros países da América Latina que têm programas semelhantes? Pois é, exatamente. Eu queria dizer que... realmente nós avançamos muito nesses 10 anos. Eu falei aqui no início que nós começamos com um programa social que era garantir que todas as famílias, ou as famílias extremamente pobres, pudessem ter 3 refeições na sua mesa. Era o programa Fome Zero, garantir a comida dentro de casa. Depois do programa Fome Zero, se evoluiu para o Bolsa Família, onde além de garantir uma renda mínima para ter a comida dentro de casa, as crianças têm que estar na escola, têm que ser pesadas, vacinadas, cuidar da saúde e da educação. Nesses últimos 2 anos, 2 anos e meio, se agregou ao Bolsa Família programas de qualificação profissional. Então, eu diria assim, repito, acolher as pessoas, qualificar as pessoas e libertar as pessoas. Ninguém quer que as pessoas dependam uma vida inteira de um programa social. Pelo contrário, essa é a porta de entrada, mas tu tem que achar, né, continuar esse trilho. As pessoas têm que ter a porta de saída dos programas sociais, coisa que não havia. Então, é um processo novo, mas que vem evoluindo. Eu não tenho dúvida que fazer com que as pessoas, depois de qualificadas, possam continuar se qualificando e possam conseguir um emprego, é a grande chave para nós podermos, né, e buscar mais pessoas que certamente, não interessa se é 1%, 2%, 3% da população, o Estado tem a obrigação de ir ao encontro dessas pessoas. Então eu fico muito tranquilo, assim, que eu sei que o rumo está certo, tem que aumentar a transparência,
né? Nós aqui no Rio Grande do Sul estamos trabalhando no centro de governo, com a Casa Civil, para fazermos o observatório social, para podermos mensurar melhor, ainda mais. Nós já evoluímos aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos, por exemplo, um georreferenciamento de onde moram as famílias do Bolsa Família. E em algumas cidades nós chegamos à conclusão que boa parte, né, em alguns locais até a maior parte do Bolsa Família está no centro da cidade. Opa, mas como assim no centro da cidade? Vamos lá fazer uma atualização cadastral para ver o que está acontecendo, né? Junto com esse georreferenciamento, nós agora vamos implementar um sistema de telefonia. O Ministério autorizou nós termos assim comunicação por telefone com essas pessoas, vamos poder melhorar o nosso cadastro, atualizar o cadastro. Nós fazendo a limpeza cadastral, nós vamos ter certeza que aquela pessoa realmente, se ela tem aquele benefício, se ela precisa daquele benefício. Então, isso tudo está em marcha, isso está andando. O que não pode só é ter um preconceito quando a gente não conhece exatamente o que é. Eu confesso assim que eu tinha muitas dúvidas antes de ser secretário, né? Eu sou o coordenador estadual do Bolsa Família no Rio Grande do Sul. Eu tinha muitas dúvidas. Será que é? Será que é bom? Será que não é bom? Gente, o que é ruim é depender a vida inteira do Bolsa Família. Isso é ruim, isso avilta a cidadania. Se tu passar 20 anos dependendo do Bolsa Família. Agora, tu tem ele como uma porta de inclusão e a partir daí nós temos mais 22 programas sociais. Além do Bolsa Família, nós temos o benefício de prestação continuada, que aliás paga mais do que o Bolsa Família, para famílias que têm pessoas com deficiência, filhos que são pessoas com deficiência, para quem tem idosos. Temos a aposentadoria da dona de casa, tarifa social de energia elétrica, né, cartão do idoso. São uma gama de programas sociais que as pessoas sequer, muitas delas, sabem que têm esse direito. Secretário, só para nós encerrarmos, há um tempo máximo que a pessoa pode ficar cadastrada para receber o Bolsa Família? Não, assim, ou não ele pode receber por muitos anos? Ele pode receber desde que atualize o seu cadastro. Okay. Ele tem um tempo máximo para fazer a atualização cadastral. Então, no máximo, a cada 2 anos, ele tem que estar atualizando o cadastro dele, porque senão, realmente, ele vai ter problemas, vai ser chamado, vai ter, né, até porque ele precisa comprovar a frequência escolar, precisa levar os cartões de vacinação. Eu acho que a evolução dos programas sociais é justamente exigir uma contrapartida mínima das pessoas, porque isso também faz parte da cidadania. E é o que nós queremos, né? Quer dizer, oferece, mas também exige uma contrapartida, né, mínima, de que as pessoas aprendam a partir dali exercer os seus direitos e também os seus deveres. E se você quiser aprofundar um pouco mais o assunto sobre o Bolsa Família, saber outros dados a respeito do programa, nós vamos agora às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. E a gente começa com a dica da Marília. Marília, há vários artigos que falam sobre o assunto acadêmicos, né? Quais são alguns dos artigos que tu indicarias agora e que aborda esse assunto? Existe uma gama muito grande. Eu recomendaria, inclusive, que o pessoal que tenha interesse acesse o site do MDS, que além de ter vídeos, tem textos também. Esses materiais todos que eu falei das avaliações estão lá em formato de texto, para quem tem curiosidade de dar uma olhada, né? Então, seriam muitos aqui para citar, mas todos no site do MDS, fácil acesso. Já a dica da Daniela é o livro Os Filhos deste Solo. O que as pessoas encontram nesta obra, Daniela? Essa obra, ela mescla imagens, né, dos filhos desse solo com alguns pequenos textos vindo das próprias pessoas, né, e outros, tem texto do Lula, texto de várias pessoas, e ela está à venda na Feira do Livro agora a preço de custo, porque ela é uma publicação do governo, então ela pode ser vendida a preço de custo. Então quem quiser tem na Libretos lá, é bem interessante, mostra vários rostos, né, do nosso país aí. Já a dica de livro do secretário Lara é o programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania. Exatamente, nós temos aí uma compilação desses últimos 10 anos, né? Ele é escrito também em parceria com a Tereza Campelo e é uma publicação muito interessante. Também pelo site do Ministério se consegue acessar essa publicação. Já quando se fala sobre filmes, a dica da Marília é Filhos do Bolsa Família, que também pode ser encontrado no site que a gente vai mostrar aí na tela o endereço.
E o que as pessoas encontram neste filme Filhos do Bolsa Família? O que ele trata? Ele traz alguns depoimentos, isso é bem interessante, né? De beneficiários, das crianças, né? Como era antes, como que foi depois, essa própria comparação do antes e do depois por depoimentos, né? É algo bem mais didático, não é nada acadêmico, assim, para o pessoal ter uma ideia do ponto de vista do beneficiário mesmo, né? Em termos retrospectivos da sua vida e como ela mudou após o programa. Eu queria recomendar também, embora não seja específico do Bolsa Família, há uma publicação chamada O Marketing da Pobreza. Eu acho muito interessante, ela faz uma compilação e uma retrospectiva de todos os modelos, né, de benefícios sociais, de iniciativas que ao longo da história vieram sendo utilizados, assim, vieram sendo implementados. E chega a esse modelo, que é o atual, que nós estamos vivendo, da estratificação da pobreza. Ou seja, são níveis diferentes de pobreza, portanto, são remédios diferentes para cada tipo de nível de pobreza. Isso eu acho que é a grande, né, a grande sacada da tecnologia social que nós estamos fazendo hoje. Quer dizer, o extremamente pobre, o moderadamente pobre e o pobre. São, no mínimo, 3 tipos de pobreza que necessitam 3 atitudes diferenciadas para cada uma dessas camadas aí. E outro filme que pode ser encontrado também no site do MDS, a gente vai botar o endereço aí para você anotar e poder pesquisar, é Beneficiários, História de Vida do Bolsa Família, que também conta histórias de pessoas aí que foram beneficiadas com o programa. Te mostra algumas cenas aí. Quando eu tiver grande, eu vou ser que nem a senhora, eu vou estudar, eu tenho que estudar mesmo. Tá certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Até um próximo programa Mobiliza. Obrigada. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras à noite, com reprise aos sábados, às 2h da tarde. Uma boa semana, nos encontramos na próxima, sempre com um assunto novo. E eu espero você. Até lá.